muito diferente. O cristão, o ser cristão é acreditar em Cristo, certo? Agora, a religião é o que confunde as pessoas, porque é na religião que há a doutrina. Eu sou, vamos pensar assim, eu sou religioso, vamos pensar meus pais. Pais faz muito tempo que eu não piso numa igreja. Pai do céu, você fala de Jesus e não pisa na igreja. Não, isso daí é religião, na minha opinião. Porque o que a gente fala ali lá dentro de casa é totalmente cristão, porque a nossa família é uma igreja, cada família é uma igreja. Vamos pensar, a minha família é uma igreja, a família do Sérgio é uma igreja, a família de vocês é uma. Então, tipo, eu acho que a religião confunde as pessoas, porque daí é na religião que a pessoa fala assim, será que eu posso fazer tatuagem? Será que eu posso cantar rap? É de Jesus? Tomar uma cervejinha um final de semana? Inclusive, o nosso antigo pastor, né, que eu morava em Carambeí na época, ele comentou assim, não, fui viajar pra Alemanha, e o pastor, depois do culto, rapaziada, vamos tomar uma cerveja lá no bar. Todo mundo, pai, tomando cerveja? Mas por quê? Não, é costume. A criança toma cerveja com coca lá na Alemanha, vamos pensar assim. Não sei se eu tiver errado, me desculpe, mas pelo que eu sabia, era desse jeito. O meu pai até mesmo, na célula. Aí meu pai foi preparar uma célula lá, porque meu pai era líder ali. Beleza, né? E entrou no debate ali. Viu? A esposa falou, fala pra ele parar de tomar cerveja, que não pode não, viu? Aí eu falei, sério? Não pode? Nem eu sabia. Rapaz do céu, ó a minha latinha lá. A minha latinha, tá lá escondidinha ali. Eu coloquei no freezer pra tomar depois e congelou minha cerveja. Vê lá, pode ir lá ver. Aí tava lá a latinha de cerveja congelada. Aí todo mundo olhou assim pro meu pai e falou assim, gente, pode? Agora sim, claro que tem ambientes favoráveis pra isso. Você não vai tomar cerveja na igreja. Porque, pô, você tá abusando ali da sua liberdade. Mas vamos pensar assim, tomar cerveja não é pecado, gente. Não é beber muito, né? Encher a cara. Tem aquele... Jesus tomava vinho, entendeu? E vinho é bebida alcoólica. Então, tipo... Era o melhor. E quando fala, era o melhor. Exatamente. O que acontece aí? Todos esses pontos aí que vocês levantaram. O grande problema é eu te condenar por causa do jeito que você se veste ou por causa de alguma coisa assim. É condenação. Esse que é o problema. Eu falar assim, você assiste televisão, então você vai pro inferno. Ninguém tem capacidade de falar uma coisa dessa. Por quê? Porque quem vai condenar e vai dar esse veredito é no final dos tempos. Então eu não posso te condenar por causa disso. Posso te condenar por causa disso daí. Sobre isso é sentido de roupas e coisas, modos e costumes. E geralmente a gente fala. O que acontece? E o que acontece dentro disso daí? Muitas religiões, por causa de um problema cultural, alguma coisa do tipo, que foi entrando algumas coisas nas igrejas, elas começaram assim. Daí, você vai pro inferno porque você não usa terno. Por exemplo, eu respeito todas as religiões. Você não vai pro inferno porque você fez uma tatuagem. Você não sei o quê. Então, a condenação que essas pessoas dão que confunde. Agora, eu acredito que a religião em si, tipo, a igreja mesmo, é um ambiente de comunhão. É um ambiente que tem uma igreja, por exemplo, eu pertenço a metodista, então eu tenho, como é que eu posso dizer? Eu tenho pessoa para dar satisfação, sabe? Eu tenho pessoas não que dominam a minha vida, alguma coisa assim, mas são pessoas mais maduras do que eu, até principalmente na fé, que eu posso trocar ideia, sabe? Assim, como que eu fui lá, você assistiu lá, tal, como é que eu fui, falei alguma coisa? Não, você fez aquilo, você fez aquilo. E não numa forma de me julgar ou me censurar, mas numa forma de me aconselhar. Talvez um conselho que um pai e uma mãe não pode te dar, um pastor pode dar. Ou uma pessoa mais velha ali da igreja pode te dar. Então é um ambiente de comunhão. Eu gosto do exemplo isso eu falo mais pro pessoal que não vai tanto na igreja e até não apoia. Eu apoio a pessoa, porque eu era contra a igreja mesmo. Eu era bem radical nesse sentido. Eu morava em Curitiba, eu fiquei, acho que umas 2 horas trocando ideia com ele, tentando, tipo, falar pra ele, mano, a gente precisa ir numa igreja. E, tipo, não, eu não... Totalmente fechado. Totalmente fechado. Quanto tempo atrás isso? 2017, 18. Não lembro. Você não ia aí na igreja nesse tempo? Não, eu procurava, mas não ia. Porque eu tinha alguns princípios distorcidos do que era a igreja. É porque falar de religião, igreja, essas coisas misturam um pouco, né? Sim. Mas o que acontece? Tem um exemplo de um pastor que não é da metodista, é adventista. Esse pastor é arqueólogo. Arqueólogo é doutor, ele é mestre. E ele dá um exemplo do que é uma igreja, de você ir na igreja ou não ir na igreja. Ele fala assim, existe um oceano, o mar da vida. E a gente está indo em direção à salvação. A gente está indo em direção à salvação. A gente acredita que já é salvo quando tem a crença em Jesus Cristo, confessa Ele como Senhor e Salvador. Daí isso já é outro ponto teológico que a gente tem que... Mas enfim, existe um barco e existe uma jangada. Você sozinho ali, só uma pessoa vai ser uma jangada. Você vai ser como uma jangada longe da igreja. Você vai estar passando por esse mar, uma jangada. E dentro da igreja você vai estar passando dentro de um barco. Dentro de um barcão grandão. Você pode chegar lá do outro lado com a jangada. Certeza. Pode chegar lá do outro lado lá. Mas a dificuldade de uma jangada é muito maior, né? Porque aqui
dentro da igreja tem muitas pessoas, por mais que não são perfeitas, eu falei na música ali, né? De perfeição, não tem ninguém perfeito, mas são pessoas lutando pelo mesmo objetivo. Então vão ter pessoas remando para a mesma direção. Agora, você sozinho, numa jangada, no frio, com onda vindo, é um pouco mais difícil, né? Então, esse é um princípio que eu gosto, é uma referência que ele deu, que eu achei interessante sobre esse assunto, sabe? Sobre a parte da igreja. Então, é um momento de comunhão, é um momento de alegria com pessoas que estão com o mesmo propósito que você está indo. Agora, ser longe da igreja, a probabilidade do mundo tentar te absorver, a gente sabe que o mundo fala alto, o mundo e tudo mais, né? Que atrai a gente para fora do ambiente de Deus, é muito grande. Então, se você estiver sozinho, cara, infelizmente, a probabilidade, não tô dizendo que mas a probabilidade de você cair vai ser muito mais fácil do que dentro da igreja. Sabe? Porque dentro da igreja ali, e eu tô dizendo, quando eu digo igreja, respeito todas, mas procurar uma igreja um pouco mais séria. Eu estudei, li antes de conhecer a metodista. Infelizmente, muitas pessoas não têm esse cuidado de conhecer um pouco da doutrina. Daí chega lá, e daí conhece a igreja, e daí sai da igreja falando mal da igreja. Isso que é uma coisa errada, porque daí o que acontece? Vai criando inimizades e, tipo, difamando a própria igreja. Né? Então, essa é uma base que eu uso para falar sobre a religião. Você tinha falado outra coisa, só que eu esqueci. Ali. Eu? O que você que falou? religião, Não, que era, velho? família. Rapaz, eu não esqueci. Vamos entrar nos outros assuntos, vai lembrando no caminho. É. Eu queria te perguntar o seguinte, uma dúvida que eu tenho. Diferença da metodista normal e da metodista wesleyana, porque elas seguem quase a mesma doutrina. A mesma coisa, eu não sei direito qual que foi a separação ali, mas seria mais sobre a questão de, pelo que eu vejo, eu não li, não estudei muito, mas pelo que eu vejo, acredito que a igreja, a metodista do Brasil ali, provavelmente acredita sobre alguma coisa de dons e ser um pouco mais fria. Mas a gente não vê porque eu tenho rap lá dentro. Então, tipo, se fosse uma igreja tão fria Doutrinar, assim... E a wesleyana é mais fervorosa no espírito, vamos dizer assim, mais o levado pro pentecostal. Eu acho que não é muito assim também, não, porque eu tenho muitos amigos da metodista wesleyana, mas basicamente é a mesma coisa. Difere em poucas coisas, sabe? Pouca coisa, pelo que eu vi.